Eu sofro de fibrose cística. É uma doença que, entre outras coisas, torna a respiração difícil. Fui diagnosticada pela primeira vez quando era criança, após a primeira de muitas visitas noturnas à sala de emergência. Viver com fibrose cística significa que, embora eu tenha o potencial para viver uma vida plena e relativamente decente, isso está longe de ser uma garantia. Meus pais ficaram arrasados quando receberam a notícia. Embora nunca tenham me contado, descobri que tiveram dificuldades para conceber antes de eu chegar. Eles tentaram todos os truques possíveis: medicamentos de fertilidade, dietas, especialistas, tratamentos clínicos. Você nomeia, eles tentaram. 8 anos sem sorte, apenas para receber um bebê doente que provavelmente não chegaria aos 20 anos. Dizer que fizeram tudo o que podiam para me manter segura é um eufemismo. Eu era como uma figura em uma bola de neve, enclausurada em uma bolha para minha própria proteção. Eu sei que meus pais me amavam. Eles me amavam tanto que foram engolidos pela preocupação. É por isso que me sinto tão culpada. Saber que sou a causa de cada grama de dor, cada pedaço de preocupação e medo na vida dos meus entes queridos, é um castigo que nunca desejaria, nem ao meu pior inimigo. Lembro-me da nossa primeira visita. Lembro-me de sentir as lágrimas caírem no meu rosto enquanto meu pai me segurava nos braços, gritando freneticamente com as enfermeiras por ajuda. Mesmo agora, ainda lembro-me de como o coração dele batia rápido contra a minha bochecha. Já sabíamos, a técnica de drenagem postural era praticamente como um reflexo para nós, mas nunca havia sido tão ruim. Meu cérebro privado de oxigênio estava lutando para acompanhar enquanto as luzes do hospital inundavam minha visão. Eu nadava em um oceano fluorescente enquanto os médicos trabalhavam para limpar minhas vias aéreas revestidas de muco. Através do mar de branco e do discurso incoerente que meu cérebro se esforçava para decifrar, ouvi os soluços dos meus pais enquanto ficavam parados no corredor, horrorizados demais para olhar para mim. Toda a anestesia do mundo não poderia deter a dor que senti naquele momento. Isso, mais ou menos, se tornaria nossa rotina. Eu era o que chamavam de frequent flyer no meu hospital. Eu conhecia as enfermeiras pelo primeiro nome, até jantei com algumas que vieram me visitar e verificar como eu estava quando estava internada pela primeira vez. Eu tinha me tornado amiga das pessoas que compartilhavam quartos comigo, mas, à medida que uma após a outra enfraquecia, eu aprendi melhor. Minha vida era dividida entre períodos em casa, vestindo pijamas, e períodos no hospital, usando um roupão. Dizer que as coisas eram um pouco monótonas, às vezes não faria justiça. Sonhar era minha única fuga. Claro, eu tinha hobbies e coisas para fazer no mundo real, mas no mundo dos sonhos, eu era lançada em realidades novas e emocionantes que eu tinha controle absoluto. Mundos onde eu não precisava constantemente passar por cirurgias, vivendo vidas que realmente me faziam sentir livre. Eu vivia uma vida onde meus pais não precisavam se preocupar, onde eles não estavam tristes mais. No sonho lúcido, minha vida era salva. Foi a paralisia do sono que me matou. Eu tive meus encontros com alucinações durante o sono REM, pesadelos que duravam noites inteiras e visões que me assombravam. Não eram tanto as imagens que me assustavam, era a falta de controle à medida que seu corpo se torna pesado. E o quão lentamente o tempo passa enquanto você sofre essa eternidade silenciosa. Da primeira vez que aconteceu, chorei quando acordei. Prometi nunca mais fazer isso enquanto vivesse. Por um tempo, fui bem-sucedida. À medida que os dias se tornavam mais monótonos, as permanências no hospital se tornavam mais longas, e meus pais lutavam para esconder sua tristeza sem fundo, eu cedi. Eu me arrastei para aquela cama e deixei o vazio me engolir por completo apenas por uma chance de escape. Eu desejo, com cada fibra do meu ser, que eu pudesse ter resistido apenas um pouco mais. Todos os dias pareciam se tornar um novo desafio. Infecções pulmonares recorrentes pareciam se tornar minha nova realidade. As notícias pioravam, meus pulmões lutavam por cada respiração e, apesar dos ataques noturnos à esperança dos meus pais, ninguém podia fazer nada para ajudar. Quando voltamos para casa naquela semana, foi revelado que eu não teria mais a privacidade do meu próprio quarto. Dada a gravidade crescente dos meus ataques, meus pais acharam melhor dormir lá comigo, caso o pior acontecesse. Eu me senti devastada. Agora, eles não podiam desfrutar de uma única noite de sono sem que meus problemas interferissem
e provavelmente se infiltrassem em seus sonhos. Enquanto os via se revirando, ouvia-os falar durante o sono sobre seus pesadelos. Pesadelos em que eu era tudo o que parecia presente, tudo consumidor, todo-poderoso. Eu me sentia como o maior fardo vivo. Enquanto eu mergulhava nesse sono, desejava que tudo acabasse de uma vez por todas. Eu não queria mais acordar. Acabei de concluir minhas verificações de realidade enquanto mergulhava nesse novo sonho quando senti aquela atração familiar. Em um instante, tudo parecia desaparecer. O chão sob mim parecia ceder enquanto minhas bordas ficavam turvas. Eu estava acordando. À medida que o mundo ficava escuro, meus olhos se abriram e fui paralisada mais uma vez. O quarto estava escuro. A única luz que se desvanecia parecia vir do banheiro no final do corredor. Respirei fundo, enquanto tentava me preparar para os monstros que sempre vinham. Pelo menos eu tentei. O muco que revestia as paredes e passagens dos meus pulmões bloqueou minhas vias aéreas. Eu estava sufocando enquanto dormia. Eu procurava freneticamente por ajuda em meu quarto. Era a vez da minha mãe naquela noite. E quando meus olhos se depararam com o vazio de onde ela deveria estar dormindo, percebi que estava sozinha. Rapidamente juntei as peças e percebi, com o estômago afundando, que ela era a razão pela qual a luz do banheiro estava acesa. Eu era prisioneira da minha mente, tentando desesperadamente me livrar disso para que pudesse pedir ajuda. Sentia as veias nos meus olhos incharem à medida que a falta de oxigênio se instalava. As sombras se aproximavam ao meu redor, enquanto o som do sangue correndo nos meus ouvidos diminuía lentamente. Naquele quarto fracamente iluminado, enquanto eu agonizava, ele veio. De dentro da escuridão, surgiu uma figura alta e sombria. Parecia valsar para dentro do quarto ao ritmo lento do meu coração que desacelerava. Embora eu só pudesse ver as bordas de seus olhos, conseguia perceber aquele sorriso distorcido, se revelando lentamente como o dia. Sentia suas unhas afiadas enquanto ele subia na minha cama, eclipsando lentamente meu corpo conforme o fazia. Dor percorria tudo o que ele tocava como estática. Suas mãos pareciam me envolver completamente, os dedos agarrando minha carne. "Qual é o problema?" ele falou, sua voz soando como se alguém tivesse rasgado suas cordas vocais de todas as maneiras possíveis. "Não consegue dormir?" Com isso, ele soltou uma risada que sacudiu o quarto. Seu riso soava como unhas em um quadro negro misturadas com um rosnado gutural profundo que parecia se compor e ecoar em cada canto do quarto. Rindo, ele inclinou a cabeça contra o meu peito e ouviu com alegria, indulgenciando-se silenciosamente nas batidas finais do meu coração. Uma vez que tinha parado completamente, ele ergueu a cabeça para me encarar. Seus pequenos olhos pretos e brilhantes, fixados em órbitas impossivelmente profundas. "Oh!" ele roquejou. "Acho que quebrou." Lambendo os lábios, ele se inclinou em minha direção a centímetros do meu rosto. "Não se preocupe, minha querida. Eu sei exatamente como ajudar." Senti suas unhas cravarem na minha carne enquanto ele me levantava e me jogava sobre seu ombro, gargalhando enquanto corríamos para a escuridão que nos envolvia. Senti cada passo dele colidir rude com a terra. Enquanto ele corria, senti-me lentamente escapar de seu domínio, à medida que nos movíamos cada vez mais longe. Não havia passado mais de 10 metros antes de cair duramente e rapidamente no chão preto afiado. Ele parou, se apenas para imitar de forma cômica um exagerado "ops". Eu rolei em suor temeroso quando atingi o chão e percebi que podia mexer meu corpo novamente. Enquanto eu arranhava o chão na tentativa de me arrastar de volta para a luz do meu quarto, pude ouvi-lo se aproximando de mim, sua passada se acelerando. Alcancei e agarrei um galho próximo para me defender, e quando meus dedos envolveram aquela superfície escorregadia, puxei-o para perto apenas para gritar de horror. Em minhas mãos, eu segurava o que restava de um fêmur. Os pedaços de carne apodrecida e pele morta onde eu segurava firme cobriam minhas mãos, enquanto as larvas explodiam para fora e rastejavam pelos meus braços. Deixei cair a coisa, mas antes que pudesse reagir mais, senti o homem me agarrar pelos pés e me arrastar para a frente. Pedaços de osso e carne nadavam ao meu redor, e à medida que avançávamos, senti-me pegajosa com o sangue que escorria quando colidia com aqueles detritos pútridos. Tentei gritar, mas sempre que abria a boca, um fluido viscoso e metálico se empurrava para baixo, bloqueando minha garganta.
Eu tossi, gasping por ar enquanto tentava cuspir as vísceras e senti-me ser lançada no ar. Era como se eu estivesse dentro de um cone. Em frente estendia-se uma luz vermelha e quente. O chão parecia curvar-se em um círculo completo e desafiar a gravidade para essas criaturas. Ao nosso redor, havia mais dessas coisas, algumas arrastando seus próprios cativos mais fundo na luz e outras decidindo que prefeririam se banquetear com os menos afortunados onde quer que estivessem. Os gritos e risadas guturais ecoavam interminavelmente. Isso foi mais ou menos tudo o que consegui absorver antes de colidir com o chão. Meu crânio batendo contra o chão coberto de bile em um chicote. Meu coração era um pistão ameaçando explodir para fora da minha caixa torácica a qualquer segundo. Senti o homem me puxar para os meus pés pelo meu braço. Senti o cheiro da carne queimada antes de vê-la. Eu os reconheci imediatamente. Dentro daquele buraco ardente estava uma mistura de estranhos e amigos do hospital. Aqui, fui reunido com os pacientes há muito mortos com quem compartilhei quartos. Os falecidos pendurados impassíveis enquanto balançavam em ganchos, agulhas se entrelaçando em sua pele como larvas. Vi antigos médicos meus implorando com os braços estendidos para aqueles que pendiam acima deles, enquanto queimavam e se contorciam em agonia. Eu não conseguia suportar mais. Implorei para que ele me deixasse ir, para me levar para casa e me deixar ver meus pais. Ele riu enquanto me puxava para perto de seu rosto. Agora percebi que sua pele era de um cinza doentio. Seu corpo emaciado com 2 grandes buracos uzem no meio do peito. Eu podia ver as veias em seus braços torcerem e se conectarem ao longo de seu corpo consumido como tubos. Eu encarei fundo naqueles soquetes negros enquanto lutava para que ele me soltasse. Mas minha querida, ele sorriu. Eu pensei que era isso que você queria. Ele me soltou e apontou para o sofrimento diante de nós. Aqui, onde você não é um fardo, onde aqueles que falharam com você e te encheram de promessas vazias encontram sua retribuição. Aqui, onde você está livre da dor da doença. Um lugar, em todos os seus sonhos, de sua própria criação. Fiquei em estado de choque, lágrimas se acumulando nos meus olhos. Como ousa, murmurei com voz trêmula. Eu nunca, jamais sonharia com isso. Por que diabos eu criaria um lugar tão horrível? Por que eu permitiria que uma dor tão terrível e tortura acontecesse? Lágrimas começaram a brotar no limite dos meus olhos enquanto ele me encarava. Pela primeira vez, vi seu sorriso desaparecer. Ele ficou em silêncio por um momento enquanto seu rosto flutuava em pensamento. Pesadelos, ele começou. São sonhos também, criança. Para onde você acha que foi quando seu corpo frágil foi forçado a dormir, enquanto lâminas cortavam você e os tubos se arrastavam e faziam ninhos de seus órgãos? Uma doença é intangível, mas suas vítimas não são. Enquanto você testemunhava amigos partindo em sacos, a amargura e a traição nos últimos momentos deles enquanto eram abandonados para morrer, jamais escaparam de você? O que você acredita que aconteceu com todo o ressentimento e raiva que você sentiu, enquanto aqueles jalecos brancos, em todo o seu conhecimento, enchiam suas veias com falsas esperanças, apenas para lentamente desistirem de você? Em todo o tempo acordada, você se afogou na angústia ao pensar que estava torturando aqueles que amava mais simplesmente por existir. Não é tão absurdo que, em um mundo moldado por suas experiências nas mãos invisíveis do destino, seus verdadeiros sentimentos criariam um mundo que refletisse seus desejos mais profundos? Lágrimas caíram dos meus olhos enquanto o encarava. Meus joelhos tremiam quando cederam, e eu afundei no chão frio. Se o que ele disse fosse verdade, só havia uma coisa que eu conseguia pensar em perguntar. Com lábios trêmulos, perguntei com voz vacilante: eu estou no inferno? Assisti enquanto ele se ajoelhava para encarar-me. Os gritos de dor silenciaram enquanto todos os olhos na sala se voltaram para nós. Apenas o som do crepitar do fogo preenchia o ar. Não há tal coisa, criança, sussurrou ele, apontando lentamente um dedo enrugado entre meus olhos. O único mundo que existe é o mundo que você gerou aqui dentro. À medida que senti aquela atração familiar me trazer de volta, ele foi a última coisa que vi. Ao abrir os olhos e me ajustar às luzes brilhantes do hospital, senti meus pulmões se expandirem mais uma vez. Eu vinha saber que minha mãe tinha entrado e me visto em crise na cama.
Ela gritou ao ver meus olhos se salientarem e rolarem para trás na minha cabeça, acordando meu pai e fazendo-o correr para dentro. Se ele não tivesse me pegado e dirigido como um louco para o hospital, eu não teria sobrevivido. As enfermeiras me deixaram cair na mesa e lutaram para me estabilizar e reiniciar meu coração. Eu estava sem resposta, e o consenso geral dos médicos era que eu estava cerebralmente morta em coma. Meus pais tinham acabado de terminar de gritar quando finalmente acordei. Enquanto me levavam em seus braços calorosos, eles soluçavam, choramingando sobre como pensavam que eu tinha morrido. Os médicos chamaram de um milagre. Como qualquer bom hospital faria, eles cuidaram da minha saúde e me examinaram fisicamente e mentalmente para ver se algum dano havia ocorrido enquanto eu era transportada e ressuscitada. Eu passei em todas as avaliações mentais e tudo parecia normal, exceto pelas marcas no meu braço. Enquanto os jalecos brancos lutavam para descobrir de onde poderiam ter vindo, meu sangue congelou. Lá, bem onde ele me segurou ao arrastar meu corpo para a escuridão, estavam as profundas marcas de garras onde ele tinha feito sangrar.